Já me despedi do Cereto e agora convoco o Diogo Olivier, que fala com a gente ao vivo de Porto Alegre. Bom dia, Diogo. Bem-vindo ao Redação. Tudo bem por aí, Diogo? Com você eu sei que tá bem, mas com os colorados a semana vai ser tensa, hein, Diogo? Bem-vindo. Bom dia, Rizek, bom dia, Éboli, bom dia, Heraldo. Vidas opostas, né? O Grêmio num céu de brigadeiro, jogando com reservas e não perdendo, esperando praticamente apenas o jogo com o Cruzeiro para ir à final da Copa do Brasil. O Inter, enfim, todo atrapalhado. Você manda aí, o que você quer que eu fale primeiro aí, Rizek? Primeiro eu quero destacar o seguinte, a gente vinha animado com o desempenho do Inter na Copa do Brasil e com o desempenho do Inter nos últimos jogos como mandante. Aí ele recebe o Santa Cruz e empata no sábado. Aí a gente foi fazer um estudo do Inter contra os adversários diretos na briga contra o rebaixamento. O desempenho é muito ruim, dá uma olhada. Contra times que estão no Z4. Ele tem 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Né? Ele empatou e perdeu do Santa Cruz. Contra o América, 1 vitória e 1 derrota. Por que o Inter joga tão mal contra os times da parte de baixo da tabela, hein, Diogo? Tem alguma explicação para isso? Na verdade, o Inter vem jogando mal, melhorou um pouco ali nesses últimos jogos do Celso Roth, mas vem jogando mal não só contra os times do Z4, né? Vem jogando mal contra muitos times nesse ano. Mas essa questão dos times lá de baixo é uma coisa meio misteriosa, porque não é só esse ano que isso acontece. No ano passado e no retrasado, tinha também isso, de na hora de jogar com os times lá de baixo da tabela se atrapalhar. Tanto que quando tem jogo contra esses times, o torcedor dentro já fica assim, ih, vamos ressuscitar morto. Essa é meio que uma história assim da rivalidade Grenal. Agora, nesse jogo, Rizek, especificamente contra o Santa Cruz, foi algo assim quase surreal. Porque o cenário era um cenário absolutamente ideal. Era 40 mil pessoas no estádio, no Beira-Rio, tinha sol, o adversário era lanterna, desfalcado, com salários atrasados, sabe? O Keno, que era o melhor jogador, estava descontado, sofreu um desconforto muscular durante a semana. O Inter fez um gol a 6 minutos e aí era o cenário para ganhar e relaxar, encaminhar a distância do rebaixamento. Só que o Inter acabou relaxando antes, né? Nos outros jogos até isso não aconteceu, que a gente está vendo aí, né? Foi um jogo guerreado do começo ao fim. Mas nesse jogo contra o Santa Cruz especificamente, o Inter relaxou com 6 minutos depois do gol do Vitinho. Relaxou antes do tempo. Bom, e aí foi o filme de terror que a gente vai ver de repente daqui a pouco aí. Foi muito complicado. E a vida do Inter agora é complicadíssima porque tem aquela história anímica de você voltar para o Z4. Porque a tendência... Claro que tudo pode acontecer em futebol, né? Inclusive o Inter daqui a pouco em casa no lugar do Santa Cruz. Mas a tendência é o Inter perder para o Palmeiras, o líder do campeonato. E a tendência é o Vitória vencer o Atlético Paranaense, que ganha tudo na Arena da Baixada, mas perde tudo, ou quase tudo, fora de casa. Então, a tendência, pegando o desempenho, pegando a matemática, é o Inter voltar para o Z4 na próxima rodada, faltando 4 jogos. E aí volta aquela história toda, que você já falou várias vezes aí. O Inter está contrariando a tendência, né? Essa que é a questão, né? Jogou, porque jogou muito bem contra o Atlético Mineiro. Perdeu. Muito. Né? Mas jogou bem contra o Atlético. Jogou com autoridade. Fez um jogaço com o Atlético Mineiro e perdeu porque buscava a vitória ali para ter uma vantagem no jogo da volta da Copa do Brasil. E num contra-ataque muito bem puxado pelo Casares, o Atlético foi lá e conseguiu a vitória, mas saiu de cabeça erguida o Internacional contra o Atlético. Buscou uma reação contra o Flamengo, né? Passou pelo Santos mesmo, colocando equipe reserva na Copa do Brasil. São competições diferentes, atmosferas diferentes, motivações diferentes, mas mostrou alguma coisa. Eu acho que o que fica, Diogo, é que o Inter é um time que está no limite. Ele não pode sair desse limite. Ele tem seus problemas técnicos, e ele não pode relaxar em momento algum, ele não pode perder a concentração em momento algum. Ele anda no limite. Se ele sair do limite, ele vai oscilar, que é o que está acontecendo. O Belete estava contando aqui no Troca de Passes como é a cabeça do jogador, o subconsciente mesmo, num jogo como esse contra o Santa Cruz. Passou o mais difícil, né? Enfrentamos os principais times do Brasil, saímos vivos. É subconsciente mesmo, talvez isso explique. Mas eu quero mostrar o caminho do Inter até o final do campeonato. Eu vou mostrando os jogos do Inter e vou falando os adversários do Vitória, porque o Inter está a 2 pontos do Vitória, que hoje é o time mais bem colocado na zona de rebaixamento. Então, na rodada em que o Inter visita o Palmeiras,
o Vitória vai receber o Atlético Paranaense, que é um dos piores visitantes do campeonato. Por isso que o Diogo projeta que é bem possível que na próxima rodada o Inter volte ao desespero. Depois, o Internacional recebe a Ponte Preta. Nessa rodada, o Vitória vai visitar o Santos. Aí, o Corinthians recebe o Inter. Nessa rodada, o Vitória, deixa eu achar aqui para vocês, vai visitar o Santos, já disse. Depois, o Vitória vai receber o Figueirense. Aí, o Internacional recebe o Cruzeiro. O Vitória, nessa rodada específica, vai visitar o Coritiba. E na última rodada, o Fluminense recebe o Internacional. E o Vitória vai estar jogando Palmeiras, contra o Palmeiras, recebendo o Palmeiras, possivelmente com o título já decidido matematicamente para o Palmeiras. Olha, esse duelo Inter e Vitória, o que tudo indica, vai trazer emoções até a última rodada, hein, Diogo? O presidente Fernando Carvalho, que você conhece bem, hoje vice-futebol, ele disse, e ele acertou lá atrás, ele disse que ia ser uma tortura até o final. Eu encontrei no final do jogo, comentei o jogo na Rádio Gaúcha, aí você desce depois da cabine e tal, fica ali conversando e tal. Ouvi a entrevista dele, né, depois do jogo, aquele discurso de sempre, olha, o Eduardo Henrique errou porque tomou 2 amarelos em seguida, o time relaxou, não pode relaxar. Mas ele estava muito irritado com o comportamento do time, porque ele cansa de dizer que, exatamente o que o Éboli disse, ele tem toda a razão, o Inter é um time limitado, com limitações de elenco, e o presidente Fernando Carvalho sabe disso, né? Então os jogos têm que ser Copa do Mundo sempre, né? E o Inter perdeu uma chance de se aliviar um pouquinho só para esses enfrentamentos complicados. Agora não tem mais jogo nenhum simples. Mas há um receio também da parte emocional, que é muito pesada do clube grande, que começa a funilar jogos e está caindo, enfim. Que a gente viu, o Inter está bem que não tem um grande elenco, mas também não era tão ruim quanto vinha sendo naquela série de 14 jogos sem vitória. Então o presidente, o vice-presidente Fernando Carvalho, o receio dele era esse. É aquela sensação de que, puxa vida, voltou tudo como era antes. E aí ainda assim em seguida tem o Palmeiras, né? Que é um adversário complicadíssimo. O Inter vai ter uma semana complicada. Para você ter uma ideia, Zé, que o Inter cogitava até colocar força máxima contra o Atlético, mesmo tendo perdido o jogo no Beira-Rio, porque estava numa crescente tão boa que achou, puxa vida, daqui a pouco, qual é o problema de ganhar do Atlético no Mineirão? Se tivesse vencido esse jogo e livrasse 4 pontos de vantagem. Como não fez isso, bom, agora voltou aquela história mais reforçada ainda de reservas contra o Atlético na Copa do Brasil.